eu quero novamente falar sobre frutificação, que é o desejo de Deus para nós. Mas antes, eu quero falar sobre o processo de frutificação. O tema é esse, o processo da frutificação. Quando você vê uma planta sendo gerada, ela não gera frutos de uma hora para outra, ela tem um tempo. E antes dos frutos surgirem, uma das coisas básicas que tem que acontecer é o fortalecimento das raízes. As raízes precisam crescer e se fortalecer. Porque é através das raízes que ela vai adquirir toda a substância, nutrientes para a sua vida, para que os frutos sejam saudáveis, sejam bons. Na vida do cristão é a mesma coisa. Nós temos um processo. João vai relatar as palavras de Jesus, lá no capítulo 15, de que Jesus disse que eu e você, conectados nele, devemos gerar frutos. Não é uma opção. Ele disse que eu e você, que nascemos de novo, conectados na videira, que é Jesus Cristo, devemos gerar frutos e frutos que permaneçam. Amém, irmãos? Então eu e você somos chamados a dar frutos. E você pode perguntar, como eu disse nos outros domingos, o que é fruto então? Fruto é um caráter transformado pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. Fruto não é pessoas. Eu ganhei uma alma para Cristo. Eu ganhei uma alma. Eu nem gosto muito de dizer essas coisas. Isso não é fruto. Isso é resultado do fruto que você está gerando em Jesus. Quando você coloca o seu coração em testemunhar para alguém que está perdido, como você estava, isso mostra que as suas raízes já estão profundas e que você está frutificando e logo, logo você vai ver o resultado disso. Alguém que ainda não tem amor pelas pessoas perdidas, alguém que está sem paixão em de ver um mundo perdido vindo aos pés de Jesus, suas raízes ainda estão muito rasas. E a grande probabilidade de raízes rasas é, junto nas pedras, a planta morrer. Então, qual é o processo da frutificação para que, de fato, as nossas raízes se aprofundem, para que você cresça firmado e gere frutos no tempo do Senhor? Vamos lá para o texto de Jeremias 17? Jeremias 17, a partir do versículo 7 a 8, esse texto eu já li algumas mensagens anteriores, mas eu vou ler novamente. Jeremias 17, de 7 a 8, diz assim: Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes de água. Não se incomoda com o calor, e suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca, e nunca deixa de produzir o quê? Frutos. Vamos lá? Nunca deixa de produzir frutos. Veja a sentença que começa no versículo 7. Feliz, olha só, a sequência de quem vai produzir frutos sempre. Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Já começa o texto dizendo isso. Feliz é quem coloca a sua esperança, sua energia, seu coração, todo o seu ser no Senhor. Feliz é o homem, a mulher, a criança que coloca-se por completo, não pela metade. Não um pedacinho de você, mas tudo é entregue para Ele. De segunda a domingo, ou de segunda a segunda, seu coração, sua energia se foca nele. Muitas vezes acontece, do cristão no meio do caminho, ele começa, durante uma vida que nós estamos tendo, de tanta tecnologia, de tantas opções, de tantas coisas, a gente pode se perder nesse meio de caminho. A gente pode cair nas ciladas inimigas de nos distrair. Distrair o nosso coração
distrair a nossa mente, distrair o nosso tempo, tirar o nosso tempo da presença do Senhor. E aí é muito fácil, porque se eu caio nessas armadilhas, as minhas raízes não irão se aprofundar. E ela não se aprofundando, eu não irei gerar fruto. E lembrando, fruto é um caráter transformado pelo Espírito Santo. O que é um caráter transformado pelo Espírito Santo? Não é simplesmente você viver uma vida moral certinha, de pagar suas contas, falar a verdade, de você fazer o que é certinho, bonitinho. Isso é o básico de um cidadão, seja cristão ou não. O caráter transformado é justamente aquilo que Jesus disse, que se alguém falar mal de você, você vai retribuir falando mal de novo? Você vai abençoar. Isso é um caráter transformado. Jesus disse, se o romano te pedir para carregar uma milha, faça o quê? Vá 2. Jesus disse que se você faz somente aquilo que lhe é mandado, você é um servo inútil. Isso quer dizer, eu devo não só fazer aquilo que o Senhor espera, mas algo além. É aquilo que ele disse, se alguém te der um tapa no rosto, faça o quê? Ofereça o outro. Alguém moralmente certo faz isso? Mas Jesus, que transformou o meu ser, devemos fazer. O caráter transformado, que é o fruto que eu estou dizendo, que só acontece com raízes profundas, é justamente fazer a vida do reino invertido. É a matemática do reino. Para ganhar, eu preciso perder. Que loucura da matemática de Jesus é essa? Que para ganhar eu tenho que perder. Perder para quem? Para mim mesmo. Eu tenho que matar a minha carne, a sua carne todos os dias. Eu tenho que morrer para mim mesmo, para que Cristo possa viver em mim, em você. Então, confiar nele se torna ser feliz nele, cuja então as árvores está plantada junto ao rio, e o rio é sempre um símbolo, irmãos, do Espírito de Deus. Veja, quando a planta é colocada, ela busca os nutrientes, mas ninguém consegue ficar tanto tempo sem água, inclusive as plantas. Você consegue fazer jejum, talvez, tem pessoas que já fizeram jejum de 40 dias, eu não sei se eu consigo fazer isso tudo. O máximo que eu já cheguei foi 17 dias, o máximo. Mais do que isso, não sei se eu consigo. Mas você consegue ficar vários dias sem comida, mas você não consegue ficar mais de 3 dias sem água. O corpo entra em colapso. O Espírito Santo é colocado nas Escrituras muitas vezes como um rio. E ali o texto diz que a árvore ela está plantada junto aonde? Junto ao rio, ao fluir do Espírito Santo. Meu sogro falou aqui sobre os dons. Precisa haver um desejo poderoso em meu coração e no seu coração de fluir nos dons do Espírito. Porque Ele quer que a igreja se edifique e que proclame o reino de Deus com ousadia. Atos 1:8 já disse, e o Espírito Santo virá sobre nós e nos dará ousadia e poder para testemunhar o Evangelho com o poder e ousadia. E essa é a importância da igreja, de nós entendermos a importância de estarmos enraizados. Isso é urgente. Pessoas estão morrendo, se perdendo no meio do pecado. E você não sabe, aquele parente, aquele amigo seu pode morrer amanhã. E você o que fez? E você o que fez? Essa é a grande pergunta. E aí eu quero continuar com você dizendo que se eu estou plantado, veja o que acontece. Dias difíceis virão. Nós falamos na reunião de oração que quando a igreja se propõe a orar, isso incomoda o inferno. Porque Satanás, o inferno, não se preocupa em você estar aqui hoje, nesta manhã. De boa. Para mim não tem problema se você vai no culto todo domingo bonitinho, mas durante a semana você está longe daquele que você diz amar. Para mim não tem problema. Não tem problema se você vai no culto todo dia, todo domingo bonitinho, mas você não tem vida com Deus em oração e na palavra. Não tem problema. Mas quando a igreja se propõe a orar, a buscar a presença de Deus, a buscar não só na igreja, mas nas suas casas também, quando a igreja se propõe a fazer isso, o inferno se abala. Aí ele começou, opa, alguma coisa, isso não pode acontecer. Pode ter certeza que situações vão se levantar.
É aquele momento que você se propõe, não, eu tomo uma decisão. Toda segunda-feira eu vou estar lá como igreja para orar. Aí do nada vai aparecer um problema, do nada vai aparecer um vizinho que não era para aparecer, para desfocar você, para tirar sua atenção, para você não fazer o que deveria fazer. Mas aí cabe a você tomar uma decisão de falar, não, eu vou me manter fiel e vou buscar a tua presença. Aí veja, o texto diz que quando você está plantado, mesmo que venha o calor, mesmo que venha ventos fortes, que aí está se referindo a situações difíceis que se levantarão, veja, o texto diz que aquele que está plantado não se incomoda quando o calor vem. Isso não atrapalha a sua fé. Que quando você está plantado, as suas folhas continuam verdes. E não teme, você não teme os longos meses de seca. Por quê? Porque você está plantado junto aos rios, que é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Você saia daqui hoje dizendo, eu quero mais do Espírito de Deus. Quando eu digo eu quero mais, eu sei que Ele está em nós, eu sei que Ele está em você. Mas quando eu falo eu quero mais, eu quero ouvir mais a sua voz. Eu quero ser aquela pessoa como Jesus disse para Nicodemos em João capítulo 3. Jesus chega para Nicodemos e fala assim, você precisa nascer de novo. Você conhece a lei de Deus de ponta a ponta. Mas eu falo de coisas tão simples, celestiais, e você não entende? Você não é perito na lei? E aí Jesus disse, você precisa, não adianta você conhecer a Bíblia de ponta a ponta, porque até Satanás conhece. Você precisa nascer de novo. Porque quem nasce de novo, vive o que eu estou dizendo para você, de forma natural. Quando você planta e a raiz se aprofunda, uma mangueira, uma macieira, você acha que a mangueira fica fazendo assim, ó, produz manga. Tá difícil sair essa manga, né? Produz manga. Você acha que ela tem que se esforçar para sair? Ou é algo natural? É natural, irmãos. Não fica ninguém gritando de longe assim, ó, vai mangueira, produz manga. Vai mangueira, enraiza aí, sua raiz aí, produz manga. Irmão, é natural. Não precisa ficar alguém gritando de fora para a manga dar fruto. Entende o que você está entendendo o que eu estou querendo, está linkando o que eu estou querendo dizer? Você diz amém para isso? Não precisa ficar o pastor de longe, vai crente, produz. Não precisa. Se o Espírito Santo está em você, você tem que enraizar. E se tem que enraizar, você precisa frutificar. Se isso não, eu te convido hoje ainda a vir à frente e nascer de novo hoje. Se isso não aconteceu ainda. Não importa o seu tempo de igreja. Aquele homem chamado Nicodemos, de João 3, era nascido entre as tribos de Israel. Conhecia a Torá de ponta a ponta. Conhecia o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, de muito tempo. Mas ele ainda não tinha nascido de novo. Ele não ia para o céu. Porque para o céu, o lugar de glória, é somente através de uma pessoa. Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, frutificação é Deus, é o resultado de viver em Deus e viver nele. Mas antes vem esse processo, que é o enraizamento da fé. O processo de enraizamento não é confortável. Toda vez que você se propõe a fazer algo diferente, seja no seu trabalho, nos seus negócios, você tem uma estratégia diferente, vai tirar você da zona de conforto. Você entende o que eu estou dizendo? Você precisa fazer algo diferente, é um esforço a mais, é o sair daquele momento gostoso que o nosso corpo sempre tende a ficar em zonas confortáveis, mas é sair da zona de conforto para ver algo diferente acontecer. O enraizamento não é confortável, irmãos. Não é simplesmente algo confortável, é você sair de uma forma espiritual da sua zona de conforto. Então eu digo para você que mesmo não sendo confortável, é necessário. E é um imperativo de Deus para mim e para você. Você sabe que o verbo imperativo é um verbo que não é uma opção, é uma ordem. Jesus não disse que você, se você quiser, frutifique. Por favor, irmãos, eu estou falando para você que é salvo em Jesus. Ele está dizendo, eu não estou dizendo para você que é uma opção frutificar, é uma ordem. É uma ordem de Deus para nós. É um verbo imperativo. Então é necessário que eu esteja vivendo e conectado nele. Colossenses 2, de 6 a 7, diz assim: agora,
assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, veja, continuem a segui-lo. O que ele está dizendo no texto? Aprofundem, veja, cadê? É isso mesmo? Continuem a segui-lo. Passa o texto, por favor, versículo. Olha lá. É isso mesmo? Deixa eu ver. É do versículo 6 a 7. Isso. Olha lá. Aprofundem nele suas, o quê? Raízes. Olha o texto, isso é Novo Testamento, tá? Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifique sua vida. Então sua fé se fortalecerá. É por isso que às vezes a igreja não entende o tanto de pessoas que estão desanimadas, que estão fora das igrejas, querendo viver sua comunhão isolado, que é uma loucura isso. Tendo sua fé abalada, tudo abala, tudo machuca. É o crente muito melindroso. É porque suas raízes não estão aprofundadas, não estão sendo edificadas nele. Porque se isso acontece, sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada. E vocês transbordarão de gratidão e alegria. Amém, irmãos? Para ser bem simples para você, 3 passos apenas que é para esse processo. E aqui, nem sei se vai projetar, mas eu vou ler aqui manualmente. O primeiro passo, ou o primeiro solo, ou o primeiro ponto para esse processo de frutificação. O primeiro, que não pode ser mudado, é a nossa intimidade com Deus. Eu quero ler um texto com você. Eu só vou ler 3 textos e já vou encerrar a mensagem. Acho que eu não preciso ficar falando mais sobre isso. Primeiro texto, Ezequiel 47. A gente leu isso na reunião de oração, quem estava aqui. Ezequiel 47, a partir do versículo 1. Veja que texto poderoso esse. Isso na NVI, né? Ah, tá. Vai ser projetado ali. Eu vou ler do versículo 1 em diante. Olha o que a visão que Deus deu ao profeta Ezequiel sobre justamente viver uma vida de intimidade. Diz assim, ó, o homem, que aqui, esse homem é a referência do próprio Cristo, o homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então ele me levou para fora. Repita comigo, para fora. Guarde isso. Veja, ele começou no templo, mas ele fala, o anjo me levou para fora. E ele continua, pela porta norte. E conduziu-me pelo lado de fora, até a porta externa, que dá para o leste. E a água fluía do lado do sul. Lembre que eu falei antes? O que significa mesmo nas escrituras? Rio, água, significa quem? O Espírito Santo, guarde isso. Veja, é o Espírito Santo fluindo aqui. O homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água que batia onde? No tornozelo. Vou repetir a mesma coisa didática que eu falei na reunião de oração. Se você entrar no rio, na praia, quem já foi em praia aqui? Praia mesmo. A grande maioria, né? Rio, tudo mais, cachoeira, alguma coisa com água. Se você entrar na água, na praia, e você entra com a água no seu tornozelo, pensa lá, Espírito Santo associado à água rio, ok? Se a água está no seu tornozelo, você foi lá e entendeu, eu quero mais de Deus. Eu quero mais do Espírito de Deus. E aí você entra, você começa a se aprofundar. E a água está no seu tornozelo. Eu te pergunto, se você quiser ir para a direita, e se você quiser ir para a esquerda, você consegue? Consegue. Por quê? Porque você ainda tem controle da sua vida. Isso é propósito de Deus? Ainda não. Aí o que o texto continua dizendo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água, que chegou aonde agora? Ao joelho. A água agora está aqui, ó. Eu te pergunto novamente, se você for para a direita ou para a esquerda com a água no seu joelho, você consegue fazer isso? Consegue, porque você ainda tem controle. E aí o texto continua. Mediu mais 500 metros, levou-me pela água, que batia na cintura. E aí eu te pergunto de novo, água na sua cintura. Eu sei que fica um pouco mais tenso, mais difícil, mas eu te pergunto,
Você consegue ainda caminhar para a direita e para a esquerda com água na sua cintura? Mais difícil, mas ainda consegue, porque você ainda tem o controle. Mas olha o que o anjo vai falar. E ele mediu mais 500 metros. Mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado. E era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou, filho do homem, você vê isto? O que ele quer dizer agora? Que a água agora está acima da sua cabeça e não tem mais pé. Eu não sei se você já entrou na água e querendo dar aqueles mergulhos e tomou um famoso caixote. Você já tomou o famoso caixote? Não sei se aqui fala isso. Aonde você toma aquele caixote, quando você vê uma onda, bate, vira. Quando eu levei minha esposa lá na praia da Barra da Tijuca, é uma praia de surfista. Eu falei, Paula, cuidado na hora de entrar. Porque lá é uma água ela quebra muito em cima da areia. Você tem que já perfurar ela e já indo para entrar nela. Senão você não consegue nem entrar. Tadinha. Acho que eu tinha esquecido de falar isso para ela. A água batia nela assim, ó. Ela tentava chegar na ponta da areia, a água fazia assim, ó. Pum, jogava ela longe. E pum, jogava ela longe. Eu não conseguia nem entrar na água, tadinha. E ela ficou brava comigo. Por que você não me avisou? Eu tentei te avisar. Mas veja, quando você toma um caixote, é desesperador, irmão. É tenso. Por quê? Porque quando você está tomando um caixote e você não encontra mais pé, você perde o quê? O controle. Você não tem mais domínio, certeza do que você está pisando aonde. Você perdeu o controle. A tendência é a gente se desesperar. Porque nós, seres humanos, queremos ter o controle das coisas. Eu quero governar a minha vida, eu quero ter certeza daquilo que eu estou fazendo ou pisando. Mas aí, de novo, é os valores do reino. Para você ganhar, você precisa perder. Para você me conhecer de forma íntima, abra mão do controle da sua vida e entregue completamente a mim, ao Espírito de Deus. Viver no Espírito para frutificar é você abrir mão do controle da sua vida e deixar o Espírito Santo conduzir você de forma total e completa. Qualquer decisão da sua vida, seja ela mais simples ou mais complexa, a pergunta que você precisa fazer é, você precisa tomar uma decisão? Você precisa fazer algo? Você pergunta, Senhor, é da sua vontade isso? É do seu querer? Eu não sei, você precisa fazer isso. E o Espírito Santo vai falar com você, sim, filho, é para fazer. E aí vai caber você e eu obedecermos. Não, filho, não é para fazer. Que nem Paulo. Paulo queria pregar em uma cidade. Paulo era um evangelista. E Paulo queria pregar em uma cidade. Chegou um ponto que o Espírito falou assim, não, para aquele lugar não. Olha só, como assim? O Espírito Santo não queria que eu fosse para aquele lugar? Não, não é o momento ainda. Para aquele lugar não, vai para outro lugar. É isso que se encaixa em João 3, quando Jesus disse para Nicodemos, aquele que nasceu de novo é como um vento, que você não sabe de onde está vindo, nem para onde está indo, porque eles são guiados por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Que você saia daqui hoje lembrando, Senhor, seja sincero, irmão. Se você fala assim, olha, eu ainda estou com o controlezinho da minha vida na minha mão. Eu ainda tenho controle, se eu quiser apertar o botão no canal 5, canal 6, canal 7, se eu quiser ir para a direita, para a esquerda, se eu quiser vir no culto, se eu não quiser vir no culto, se hoje eu não tiver muito afim de ir na igreja, eu não vou, se eu quiser, eu vou. Se você ainda tem esse controle lá, abre mão desse controle. Porque você tem que fluir no Espírito, para você frutificar nele, e ele ser glorificado com a sua vida, e as pessoas que estão à sua volta verão frutos em você, e aí se renderão aos pés de Jesus, pela sua vida conectada nele, amém, irmãos? Veja, você já viu aqueles planos de internet, planos de televisão, que tem lá o plano básico, plano médio, não sei, plano médio, aí tem um plano premium, é premium isso fala? Premium. Não tem isso lá na JNet, na JDNet? Tem os planos premium. E os planos premium têm mais benefícios, tem coisas. Bom, se eu te falar, se você compra um produto e ele tem várias categorias de planos, se você tiver condições, é claro que você vai querer o mais caro que tenha mais benefícios, não é verdade? Se você tiver condições. E se você compra o básico, não adianta querer esperar os benefícios do premium. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? O enraizamento que eu estou dizendo para você, nesse plano celestial, é o básico, irmãos.
É o básico. E muitas vezes a igreja ou o crente quer desfrutar o premium de Deus, curas, milagres, revelações, e, sabe, acontecer, mas aí Deus olha e fala assim: filhos, vocês têm que fazer o básico primeiro. O básico primeiro. Não adianta esperar o benefício do premium, se eu estou falando aqui meio inglês meio esquisito, se não está vivendo o básico. E qual é o básico? Intimidade com Deus, primeiro ponto. Largar a mão do controle. Enquanto você tiver controle na mão, você terá dificuldade de experimentar o que Jeremias disse, 29. Eu tenho planos para vocês. Planos de bênção e não de mal. Você quer experimentar esses planos de Deus na sua vida? Larga a mão do controle da sua vida. Não queira controlar. Confie no Senhor. Lembre do texto inicial? Confie no Senhor. Tenha sua esperança nele. Viva completamente para ele. Não só no domingo, na segunda, na terça, na quarta, todos os dias. Amém, irmãos? Então a intimidade com Deus é abandonar o controle da sua vida. O segundo, deixa eu terminar de ler o texto, que é fantástico. E ele continua assim, ó, no versículo 6 ainda. Ele faz a pergunta: vê isto, levou-me então de volta à margem do rio. Quando li, cheguei e vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Ele está falando do Mar Morto, tá? Onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar, o rio haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneará a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores, então, ao longo do litoral, desde Engeglir e Englair, haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados. Serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Aleluia. Essa é a vida do cristão. É o rio fluindo, conduzindo você. Imagine você, o rio que flui do templo. Lembre-se, o anjo pegou o profeta e botou para onde? Dentro do templo ou fora? Fora. Aonde o rio de Deus quer gerar vida? Aqui dentro ou lá fora? É claro que aqui dentro também. Mas o objetivo é, a igreja se prepara aqui dentro, enchendo-se do rio e vai para fora, para produzir vida lá fora. É lá fora que a igreja é chamada a produzir vida. Aonde o rio de Deus, que é o Espírito de Deus, conduzindo você, e aonde esse rio passa, e você sendo guiado por ele, vai produzindo vida. Veja, o texto está dizendo o seguinte, ó, produzindo vida, comida, e suas folhas produzirão remédio. Quer dizer, aonde você vai e com quem você fica, ou com quem você se relaciona, as pessoas falam, ao estar ao seu lado, me faz bem. Porque as suas palavras são doces, sempre me faz sentir bem. Estar contigo é como um remédio. É isso que Deus espera de quem quer viver e frutificar nele. E esse é o primeiro processo, irmãos. Se a gente não cumprir esse, como iremos produzir frutos? O segundo é o serviço. E eu quero rapidamente também ler com você. João 13, vamos lá para João 13. Eu quero ler bastante a Bíblia hoje, tá bom? Para encharcar você. João capítulo 13. O segundo solo, ou o segundo processo para você e eu frutificar é o serviço. João capítulo 13 vai contar a história, a partir do versículo 1, de Jesus e seus discípulos, e é aquele famoso texto que Jesus lava os pés deles. Diz assim, ó, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai,
tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Estava sendo servido o jantar. É isso mesmo, João 13, né? E estava sendo servido o jantar. E o diabo já havia induzido Judas Iscariote, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltado para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava à sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o corpo já está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo. E por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo o senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Vocês estão comigo aí? Felizes serão, ou bem-aventurados serão, se as praticarem. Então, o segundo solo para a frutificação é o serviço. Mas o servir já não é frutificar? Não, não é ainda. O servir não é frutificar. O servir é o processo da frutificação. E o que significa então servir? Simplesmente vir, lavar a igreja, lavar a cadeira, fazer? Também, irmãos, também. Mas o foco principal do servir aqui é justamente uma coisa. Veja que Jesus, antes de fazer o que ele fez, ele fala assim: eu sei que eu vim do Pai, e eu sei que o Pai me deu toda a autoridade. Quer dizer, antes de Jesus fazer um trabalho que era considerado de escravo, de servir, de lavar os pés das pessoas, ele sabia quem ele era. Ele tinha uma identidade com Deus. E aí ele vem, tira a sua capa, coloca-se diante dos discípulos e começa a lavar. Pedro questiona, porque bate o orgulho, certo? Jesus, tu és o Filho de Deus? Tu és o Senhor dos senhores e vai lavar meus pés? O Senhor me chamou para ser apóstolo, e quando eu estiver ali, no auge do apóstolo, eu não quero lavar os pés daqueles que eu vou conduzir. Não, ali, eu sou o apóstolo. Hoje, né, as pessoas gostam de títulos, né? Hoje tem o apóstolo, hoje tem o pai apóstolo, hoje tem não sei quem, tem o bispo, tem o semi-arcanjo, tem não sei quem. Meu Senhor da glória, tantos títulos, tantas coisas insignificantes, coisas somente para se orgulhar diante dos homens. E Pedro, já pensando nisso, o Senhor me chamou para ser um apóstolo, né? Se eu deixar o Senhor lavar meu pé agora, depois eu vou ter que lavar o pé de outro, né? Eu sou um apóstolo de Jesus, um dos 12. Aí Jesus fala assim: olha, isso não é certo de acordo com o reino. Da mesma forma que eu fiz, vocês também precisam fazer. E o grande segredo do serviço é gerar, sabe o quê? Comunhão. Comunhão. O Pedro falou assim: não faça isso não. O que Jesus responde para Pedro? Se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Quer dizer, você não tem comunhão comigo. Isso quer dizer, quando eu presto serviço na igreja, ou quando eu presto serviço para alguém, o que precisa acontecer é comunhão. Não tem como você dizer que está fazendo um trabalho para Deus aqui na igreja que está afastando você das pessoas. Se você está afastando-se de pessoas, você não está servindo a Deus. Porque o servir gera comunhão, aproximação de pessoas. Seja aqui dentro
ou lá fora. Você entendeu, irmãos? Aí é uma questão de identidade. Eu sei quem eu sou. E o Senhor Jesus me chama a fazer a mesma forma. De eu muitas vezes quebrar o meu orgulho, ou a minha soberba, ou achar que eu sou melhor, ou mais inteligente, ou mais sábio, ou mais experiente do que ele, ou fulano, de se sentir melhor do que o outro e falar, não, eu lavo os seus pés, irmãos, para dizer que não importa se você errou ou não, não importa se você tem um cargo inferior ou não, não sei, não importa quem você seja, o importante é que eu te amo em Cristo, e eu quero viver uma vida contigo, e eu quero caminhar rumo aos céus ao seu lado. Isso é servir ao Senhor. Toda vez que você estiver servindo ao Senhor, pense, eu estou gerando comunhão com as pessoas? Aqui dentro da igreja, todos têm comunhão um com o outro, todos têm relacionamento de profundo, de amor e carinho. É claro, tem as questões também de afinidade, você tem que saber tirar isso, entender, ser maduro. Jesus também tinha 12 discípulos, isso é importante falar. Jesus tinha 12 discípulos, certo? Você se lembra dos 12? Mas Jesus andava de uma forma mais íntima, com apenas 3. Você se lembra quem são? Pedro, Tiago e João. Será que Jesus não amava os outros? É uma questão de afinidade, irmãos. Jesus tinha mais afinidade com esses caras aí. Eram mais próximos. Eram os que mais participavam. Você nem vê muito um dos outros, tipo Bartimeu, falando. Toda vez que Jesus falava alguma coisa, uma das primeiras pessoas que já perguntava quem era o Pedro. Ô Senhor, o que significa isso? Ô Senhor, sabe, afinidade. Afinidade não tem problema. Uns têm afinidades mais com os outros, mas a comunhão tem que ser igual para todos. Se alguma coisa está separando você de algum irmão aqui dentro, tem coisa errada. Arrependa-se hoje, agora, em nome de Jesus. Último processo, para a gente terminar, para não ser cansativo para você poder frutificar. E último, é o processo da comunidade. É o processo da unidade como igreja. Vamos lá para o último texto que eu quero ler com você. Êxodo capítulo 33. Êxodo capítulo 33. Último processo. Isso é o último processo que eu digo do que eu estou falando aqui hoje, porque tem vários. Para a frutificação é a comunidade. É o pertencer, que nem a gente colocou ali na frente, ali, que não é uma frase comum de efeito. É uma visão que a igreja tem, e você precisa viver ela. Efésios 4 fala disso. Nós somos uma família para frequentar. Uma família para pertencer. Se você não entendeu isso ainda, por favor, entenda rapidamente. Uma família para pertencer. O que acontece neste lugar não é responsabilidade somente do pastor, é sua também. Você precisa abraçar a causa do reino. Você precisa valorizar a vida da sua igreja. Você precisa valorizar os trabalhos da sua igreja. Você precisa valorizar as lideranças e a visão pastoral também desse lugar. Hoje, com a mídia, hoje com o excesso de pastores na mídia, dos influencers, as pessoas muito mais ficam consumindo, buscando ou sendo direcionado por pastores de mídia social que nem conhecem a sua vida, que nem sabe o que você faz, que não sabe quais são as suas limitações, quais são as suas potencialidades, quais são as suas fraquezas, não sabe. Está na internet. E no dia que você precisar, esses pastores de internet não vão vir orar com você. E às vezes, nesse mundo tecnológico, as pessoas não querem a comunhão da comunidade. Querem ficar em casa usufruindo de pastores de internet. E isso não é bíblico, isso não é comunidade. O senso principal é viver em comunidade. Valorizar e viver a igreja que Deus colocou para você hoje. Se você está aqui, é porque Deus quis e quer que você seja plantado neste lugar e que você frutifique, amém, irmãos? Veja, Êxodo 33 vai dizer o seguinte, a chamada tenda do encontro, versículo 7 em diante. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, veja, olha o texto, deixa eu ver se está colocado aqui. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo, veja esse todo é todo, certo? Não era só uma parte, não era só alguns.
E lembre-se, nós estamos aqui, nós temos 42 membros em nossa igreja. 42 membros. Quando fala todo o povo, era mais de 6.000 homens, fora mulheres e crianças. 6.000 homens, fora mulheres e crianças. E o texto está dizendo que quando Moisés ia lá consultar a Deus, todo o povo, de novo, pode repetir comigo, todo o povo se levantava e ficava em pé, cada um à entrada de sua própria tenda, observando até que ele entrasse na tenda. Hoje, eu peço que você chore e clame a Deus por uma coisa também. Desde quando eu comecei, vou aqui agora um desabafo pastoral. Desde quando eu comecei, no primeiro domingo de março de 2020, no meio de uma pandemia, desde quando eu comecei a pastorear, que eu me sinto extremamente privilegiado por estar aqui entre vocês, desde que eu comecei a pastorear, ainda não teve um culto que os 42 membros estivessem presentes. Um culto que eu possa dizer, nesse culto, os 42 estão presentes. Isso é motivo de se alegrar, irmãos? Chorem comigo. Chorem, Senhor, o que está acontecendo conosco, comigo? Você tem que bater no seu peito e dizer, Senhor, eu rasgo as minhas vestes. Eu me arrependo dos meus pecados. E eu quero viver para Ti e frutificar aqui neste lugar para a honra e glória do Teu nome. Bata no peito e chore aos pés do Senhor, porque eu falo, Senhor, porque se nesse momento, mesmo o povo de Israel sendo tão rebelde, mas eles entenderam o senso de comunidade. Quando Moisés ia, todo o povo, 6.000 homens, fora mulheres e crianças, se levantavam para ir ouvir a voz de Deus. E o texto continua. Esse aqui é o versículo 8, né? Versículo 9, eu já vou terminar, tá bom? Fique calmo. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor, Tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo? Disseste, eu conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envies. Olha o desespero de Moisés. Se não fores conosco, Senhor, não nos deixe caminhar mais, não nos deixe dar um passo mais. E ele continua, como se saberá que eu e o teu povo poderemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória. Que esse seja o desejo nosso, que ao viver em comunidade, e esse é o desejo de Deus, a glória de Deus se manifeste. Deus quer manifestar da mesma forma que na tenda do encontro, a glória, a Shekinah de Deus vinha sobre aquele povo, porque todo o povo estava de pé, adorando e buscando ao Senhor. Então a glória de Deus veio sobre aquele lugar. É a mesma coisa, veja como é que a palavra se encaixa. Se você ler Salmos 133, o que vai dizer Salmos 133? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em quê? Em união. Aí lá no versículo 3 vai dizer assim, porque é neste lugar, onde o povo está unido, em união, eu derramarei vida e bênção para sempre. Vamos ficar de pé e vamos orar?
Não queira caminhar sua jornada sozinho. A eternidade precisa mudar suas decisões. Eu vou repetir isso. O senso de eternidade precisa mudar suas decisões. Muitos pastores no seminário falam que quando uma mensagem te incomoda, é porque Deus falando contigo. Se essa mensagem te incomodou, como me incomodou também, é Deus falando contigo. Mas cabe a você tomar uma decisão. Cabe a você se decidir. Viver completamente para Ele ou viver do seu próprio jeito. Os frutos é você que vai colher. E a vida com Deus é você que vai viver. Que você escolha o melhor de Deus mesmo. Que você se entregue por completo. Que você não tenha nada que o separe da presença dEle. Se há pecados, peça perdão. E eu estou dizendo isso para você porque eu te amo. E Deus ama você, irmãos. E Deus ama as pessoas que estão lá fora. Pessoas que precisam de Deus. Pessoas que estão morrendo no pecado. Não deixe, não permita que aquelas pessoas que estão próximas de você venham a falecer sem ter um encontro com Jesus. A Bíblia é muito clara. Depois da morte, o juízo. E aí, não tem mais volta. Não adianta fazer, infelizmente, como a Igreja Católica faz, não adianta fazer reza de 7º dia, não adianta mais. O que é para fazer é agora. O momento é hoje. Não deixe para depois. Amém? Feche seus olhos.